E aí, doutora, boa noite. Boa Primeiramente, quero te noite, Fer. agradecer por, por estar conosco nessa noite, nessa live, te agradecer a disponibilidade, né, de entrar comigo e nas nossas loucuras aqui, topar fazer essa live. Muito obrigada, tá, doutora? Vou te chamar de Camille, tá? Pode me Posso? chamar que eu prefiro também. Aham. Muito obrigada, então, Camille, por topar essa, pela parceria, pela amizade, por tudo, tá? Eu que quero agradecer, Fer, o teu convite, à tua disposição. A gente quase não conversa, né? Com meu marido, eu acho. É. Ai, ai. Já Quero dar cheguei, boa já. noite a todos, né? As boas-vindas a todos que estão prestigiando a gente. Quem tiver dúvida vai deixando nos comentários e a gente vai tentar responder todos. É, né? Então, doutor Camille, vamos Isso, começar a se apresentar para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de ti. sim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camille Facimborga, eu sou cirurgia dentista na cidade de Videira, tenho uma jornada assim de cursos dentro da minha trajetória na odontologia, então eu sou especialista em prótese, em implantes, faço cirurgia gengival, né, microplástica gengival, e atualmente, assim, atualmente não, há 9 anos eu venho buscando a área de harmonização orofacial e aproximadamente 2 anos a gente teve, aliás, um ano, foi em 2019, janeiro de 2019, que a gente conseguiu o reconhecimento da especialidade. E como eu já vinha buscando isso, há mais de 9 anos, vão fazer 10 anos, né, que eu vinha buscando essa área, eu consegui imediatamente o reconhecimento da especialidade pelos cursos que eu já vinha fazendo, cursei pós-graduação antes mesmo dessa especialidade ser reconhecida dentro da odontologia, e estamos aí, né, Fer? E sou Sim, sim. professora também, sou professora de cursos hoje, ministro cursos na minha clínica, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. Resumindo, gente, ela não para. Ela estuda É, 22 horas por dia, porque duas ela come, faz qualquer outra coisa, né? E ela estuda muito e doutor é um. Maurício, Ah, legal. chegando. Maurício é meu parceiro de cursos, a gente tem um projeto juntos no Rio, no Brasil, né? Aham, muito legal. Quero dar E Camille, boas-vindas. vamos, boas-vindas então também, né, doutor Maurício. E vamos entrar já no assunto, porque o Instagram dá 1 hora, ele corta automaticamente, né? Exatamente, Então, exatamente. e ele me anuncia com 30 segundos, então não dá tempo nem de dar tchau, nem de finalizar. Ah, a Isa aqui falando que você não come, viu? Você só É, estuda. às vezes eu não como. Você estuda, entende? Ai, ai. Então vamos já entrar no assunto. Você quer, hoje o tema é gerenciamento de pele, né? Você Uhum. quer começar já a falar sobre o assunto? Então, assim, toda vez que eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, eu recebo um turbilhão de perguntas, né? Ai, o que é gerenciamento de pele? O que se trata? O que é esse tratamento, doutora? Na verdade, gerenciar uma pele é você identificar as principais queixas, os principais problemas que afetam essa pele desses pacientes, né? E dentre essas queixas a gente tem acne, oleosidade, linhas de expressão, rugas, marcas, manchas, né? Melasma, que é um assunto muito constante dentro da clínica. E abordar esses problemas, tratá-los e manter esse tratamento, né, Fernanda? Eu recebo muitas Uhum. pacientes que já passaram por muitos tratamentos e não tiveram sucesso. E a gente se questiona e tenta descobrir por que você não teve sucesso com esses tratamentos que você já vinha fazendo. E aí que entra um fator muito importante.
Muitas vezes os pacientes realizam tratamentos em consultório e eles acham que eles vão buscar naquilo a resolução para o seu problema, e não é bem assim, né? A gente realiza procedimentos com resultados dentro do consultório que são sim satisfatórios, mas o mais importante é manter e potencializar esses resultados em casa. E é aí que entra a FER, né? A farmácia, onde eu acredito assim que é uma parceria muito importante que a gente tem que fazer para que os pacientes consigam melhorar e manter esses resultados que a gente consegue com os tratamentos que a gente realiza dentro do consultório. Então, o paciente tem que entender, por exemplo, dentro do melasma, que não existe cura. Existe controle, né, Fernanda? E se o paciente não insistir nesse controle em casa, utilizando uma linha de tratamento adequado para estar controlando essa pigmentação excessiva que ocorre nesses pacientes que têm tendência a melasma, a gente não vai ter resultados. Então, eu pego muitos pacientes que fazem o tratamento em consultório, vêm para mim, já fizeram, e muito desgastados, ou até com manchas piores do que eles tinham, justamente por tratamentos inadequados, né, agressões excessivas, às vezes, e também por não estarem bem orientados quanto ao uso dos dermocosméticos, dessa linha de manutenção que deve ser feita em casa. Essa questão da orientação me veio uma lembrança. Há pouco tempo, uma cliente da farmácia faz tratamento para melasma, enfim. Ela me falou, ai, Fer, agora deu uma estagnada. Eu disse, bah, mas tu tá em casa, você tá usando protetor solar? Ah, não tô usando muito, eu tô em casa. Eu disse, mas tu fica muito na frente do computador? Qual que é a tua profissão? Ah, eu sou professora. Eu disse, tá aí. Direto. Você tá na frente do computador o dia inteiro. Sorte que só estagnou, que não piorou o caso, né? Uhum. Que as pessoas não têm muito essa consciência de que, é inverno, não vou pegar sol, não preciso usar protetor solar. Minha mancha, já me livrei da minha mancha, ela não vai mais voltar, ela não existe, ela existe. Então, essa questão da orientação, eu acho que, assim, é o fundamental. A gente tem que entender, né, Fernanda? Né? Eu tenho recebido muitas pacientes na clínica que quando eu pergunto, tá, mas o que tu usa para tratar, o que foi te orientado a usar para tratar esse melasma? Protetor solar. E aí eu peço, mas a gente sabe que, primeiro, não é só com protetor solar que a gente vai controlar o melasma. O melasma tem vários fatores. A gente tem componente intestinal, às vezes, envolvido, componente hormonal envolvido. E não é só a exposição à radiação. O uso do protetor solar é fundamental. A gente sabe que mesmo na exposição à radiação ambiente, a gente tem que estar com protetor, que eu digo que não é protetor solar, mas é protetor para radiação, né? E eu percebo que essas pacientes, o único cuidado que elas estão tendo é o uso do protetor, e que muitas vezes não é nenhum protetor adequado para essa radiação que você comentou, que é a radiação ambiente, é a exposição à luz do celular, à do computador, ao ambiente que a gente está exposto, né? Então, o primeiro passo, né, Fer, eu gostaria que você me ajudasse um pouquinho nesse sentido, é com relação à indicação do protetor correto, que eu digo que não é um protetor solar, é um protetor contra a radiação, né? Sim. Aí as pessoas têm que ter muito cuidado na questão do PPD, né? E a gente sempre gosta, né, de associar e de indicar sempre um protetor com base, porque ela tem uma barreira física. Além da barreira química, que já existe nos protetores solar, a barreira física da cor. Então, você vai ter uma proteção a mais, e com o PPD você tem proteção dos raios UVA e UVB. Então, você tem um amplo espectro de proteção. Diferentemente de você comprar um protetor solar comum e passar, né? É exatamente o que eu percebo
é que a maioria dessas pacientes que até já passaram por tratamentos e passaram por profissionais, eu peço, me manda foto do teu protetor. E no protetor está escrito proteção UVA e UVB. A gente tem que entender que a proteção UVB, ela é contra a radiação solar. Ela evita que queime, né, que a pele queime. A proteção UVA é a proteção que impede que a gente envelheça. Mas e a proteção contra essa luz ambiente, do celular, do computador, da própria luz da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho? O que a gente tem que incorporar dentro desse protetor, né, para que a gente tenha essa proteção? Então, não basta apenas um protetor solar que tenha UVA, UVB, e a gente ainda tem o componente que a gente mede a proteção de radiação UVA, que é o PPD, que a Fer comentou, né, Fer? O PPD, ele vai medir o grau de proteção da radiação UVA, que é a radiação que faz a gente envelhecer, que produz radicais livres, que levam ao envelhecimento, as marquinhas, as manchas senis de envelhecimento, né? Então, é essa proteção UVA. Mas e a proteção contra a luz ambiente? A gente consegue através da barreira física, que é a cor, muitas vezes a base. Então, os pacientes, às vezes, eles têm essa dúvida. Ah, mas eu não gostaria de usar um protetor que tivesse maquiagem. Na verdade, não é uma maquiagem, né? É uma barreira física que vai acabar protegendo contra essa radiação ambiente. É uma barreira física bem sutil, né? Eu até sempre falo, Exatamente. não é uma base, realmente. Você não vai sair maquiada de casa. Não. É uma leve camada, claro que muda um pouquinho, mas assim, tanto que as cores são meio universais, porque elas se adaptam à cor da pele, e essa barreira física. Fora ela, a barreira física que a gente teria seria um óxido de zinco. Óxido de zinco. Uhum. Que as propagandas de protetor solar tinham as pessoas assim, bem branquinho aqui. Que é isso? É óxido de zinco. Ninguém quer sair branco para ter uma proteção física. Então, a cor, realmente, eu acho que é um grande aliado também. E vou te falar que foi a forma que eu arrumei de usar protetor solar todos os dias. Porque você dá uma tapeadinha ali na cara. Na cara assim, e na verdade, é o que tu diz, não vai produzir aquela maquiagem. Muitas vezes, se o paciente, a paciente quiser um efeito realmente de maquiagem, ela vai ter que incorporar ainda uma base por cima desse protetor solar, e aí sim ter um efeito de maquiagem. Mas é uma barreira que vai justamente dar uma uniformizada na cor de pele, nada além disso, e que vai te dar um aspecto mais saudável, mas o maior benefício é a proteção contra a radiação ambiente. Esse é indispensável. E daí vem aquela questão, né? Ai, mas eu tenho a pele muito oleosa, eu vou usar ainda um protetor solar, vou fazer aquela camada, vai piorar meu caso, sabe? Toda aquela questão. Tá aí. Vou ficar com acne. E aí? Tá aí um grande problema. Era uma coisa assim, uma queixa minha por muitos anos. Antes de estudar e de ter esse conhecimento que eu tenho hoje, eu entendia que eu não devo usar protetor solar porque a minha pele é muito oleosa, então eu não usava nada. Nem protetor solar, nem creme hidratante, nada. E minha pele cada vez mais oleosa. E aí eu lavava a pele, usava sabonete de ácido glicólico para controlar um pouco a produção de sebo, né, Fer? E a minha pele cada vez mais oleosa, e minha pele cada vez mais acneica. E o que acontece? A gente tem que entender que a proteção que a pele encontra contra, muitas vezes, falta de hidratação é a produção de oleosidade. Tá faltando hidratação, para compensar isso, as células passam a produzir mais sebo, mais óleo, e a pele fica cada vez mais oleosa. E quando o paciente entende que ele precisa devolver hidratação para aquela pele, e existem sim maneiras de hidratar sem piorar essa oleosidade, desde que o profissional que está te acompanhando, ele saiba orientar sobre o produto correto, a pessoa consegue resolver esse problema hidratando e tendo um acompanhamento correto, né, Fernanda? E uma melhora, com certeza, em outros sentidos.
Com certeza. Eu comento assim, né? E com várias pessoas. Muitas vezes o problema que a gente tem é uma forma de defesa da nossa pele por algo que está Sim. faltando. O excesso de produção de oleosidade, às vezes excesso de manchas, acne, enfim. Tudo isso é um pedido de socorro, né? Eu diria, Tudo que Fer, que é um efeito rebote, né? É um efeito rebote. justamente o que Então, por você faz falta de hidratação, isso aí, por falta de hidratação, a pele tenta compensar, né, as células da epiderme e ela passa a produzir mais sebo para compensar essa falta de hidratação. E quando o paciente entende sobre essa rotina, ele começa a realizar o tratamento correto e sim incorporar o hidratante, o protetor solar adequado. Muitas vezes ele resolve a oleosidade, a questão da acne também, né, que é uma das consequências da produção excessiva de oleosidade, e a pele fica muito melhor. sim. E a questão já que estamos entrando, e a questão da limpeza da pele? Existe uma Então, limpeza específica para tipos de pele? então, Que você. a gente sabe, né, Fer, que a pele oleosa tem muitos pacientes, aliás, e muitos profissionais que indicam alguns ácidos para estar controlando essa oleosidade. E a gente sabe que, às vezes, isso causa mais efeito rebote e piora o quadro. Então, a gente tem que ter, primeiro, um sabonete que faça o controle correto dessa oleosidade. Tu vai poder falar melhor do que eu sobre os ativos que a gente tem disponível, né? E também cuidar muito com a concentração, porque às vezes se a concentração daquele ativo ela é muito alta, você produz um ressecamento excessivo também e você piora o aspecto da tua pele no quesito, fica uma pele muito ressecada, e até eu digo com aspecto mais envelhecido. Quando falta hidratação para a pele, as marquinhas de expressão e de envelhecimento parece que afloram, né? Então, quando tu devolve não controla excessivamente, porque a gente precisa de tudo um pouquinho, e precisa sim dessa Sim, produção de óleo. Então, tudo é um equilíbrio, né, Fernanda? Outra coisa sim. que eu acho bem bacana também é a questão do pH. A gente tem alguns aqueles produtos que a gente espirra, né? E que fazem um controle de pH dessa pele e a gente consegue fazer um equilíbrio do pH e melhorar essas questões também. Cada região tem um pH. Eu já ouvi muitas pessoas me falar assim. Eu perguntei como que higieniza a pele e tal. Eu uso sabonete íntimo para lavar o rosto. Eu uso shampoo, mas sabonete íntimo é o assim, ó, o top da prateleira. Uhum. Porque as pessoas entendem que é um sabonete para uma região mais delicada, se for lavar o rosto vai ser perfeito. Gente, são pHs diferentes. São funções A totalmente microbiota diferentes. também, né, Fernanda? O que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender? A nossa pele, ela tem uma microbiota, ela tem bactérias que colonizam ela e que devem estar ali para nos proteger de certas doenças, inclusive. E mesma coisa com o sabonete íntimo, né? Ele vai controlar o pH para que aquela microbiota seja equilibrada, senão começa a causar doenças. Então, quando tu pega um produto de uma região e coloca na outra, tu causa o que? Um desequilíbrio dessa flora, dessa microbiota, e começam, e altera o pH também. E aí começam a surgir problemas, né? Doenças associadas a esse erro nessa conduta de cuidado. Que é uma coisa básica que as pessoas acham que estão fazendo corretamente, que acontece muito, e só pelo uso de um produto errado, né? Até É que isso aí. você comentou a questão dos ácidos, eles são muito utilizados para a questão de controle da oleosidade. O que determina a eficácia e o problema é realmente questão de percentual, de associação. Assim, existem muitos já produtos comerciais de marcas conhecidas com ácidos para acne.
ok, na primeira semana eles funcionam super bem, porque eles te deixam É isso aí. assim, né? Ele resseca, ele tira tudo que você tem, até teu nariz fica seco. Mas aí, você pode ter o rebote, porque a tua pele entende como uma agressão, e a partir dessa semana que você está usando, ela pode produzir sebo loucamente, ou ela pode ficar trincando. Então, se pensa Exatamente. no desequilíbrio que você fez com essa pele, tentando acertar, né? Ninguém faz nada tentando errar, né? Mas olha o desequilíbrio que você causou nessa pele. Então, tudo isso tem essas questões que são bem pequenas para quem não conhece muito o assunto, mas que na prática elas são gigantes, né? Elas transformam totalmente o teu resultado. E é aí que a gente que entra essa questão do gerenciamento, né? O gerenciamento, ele envolve desde o tratamento que é feito lá dentro do consultório e que vai dar um boom e uma melhora mais rápida, né? E depois do gerenciamento, o paciente ele tem que ser acompanhado e a gente tem que indicar a linha de manutenção correta. Então, através dessa manutenção que ele vai fazendo em casa, é que a gente vai tendo cada vez mais melhora. E outra coisa que a gente tem que entender, muitas vezes eu recebo pacientes que chegam com uma certa necessidade, fazem o gerenciamento, fazem o tratamento inicial dentro do consultório, adquirem os produtos da linha e aí nunca mais aparecem. Voltam 2 anos ou ficaram usando durante 2 anos só aqueles ativos, continuaram utilizando aquilo, ou ainda abandonaram tudo e aí tiveram piora, de novo chegaram na estaca zero, né? Então, o É, que a gente tem que entender? Que esse gerenciamento, o paciente tem que ser acompanhado. É como ir para uma consulta odontológica, eu digo. Você tem um período que você tem que retornar, porque a pele, a necessidade da pele muda. A gente tem a questão do envelhecimento com a idade, a questão hormonal que vai alterando conforme os anos passam, né? E até mesmo, às vezes, uma alteração de um uso de um anticoncepcional que mudou pode alterar a necessidade. Então, não é porque tu fez o gerenciamento uma vez, recebeu uma orientação e tu vai seguir com aquilo. Não, a necessidade da tua pele vai se alterando e por isso que os retornos devem ser feitos periódicos. Eu recomendo que de início de 3 em 3 meses, depois a gente pode passar para 6 em 6, para que a gente vá adequando e incorporando coisas, tirando um ativo, colocando outro, né, Fer? tem aquela história lá, velha história, que as pessoas sempre trocam o shampoo para o cabelo não acostumar. A pele é a mesma coisa, né? Pele, mesma E a coisa, pele mesma coisa. tem outra questão também. O meio que a gente vive também tem interferência, né? Com certeza. Pensa, eu tô vivendo super bem, até fevereiro a gente tava ok, vida normal, tranquilo, cada um seguindo seu ritmo. Em março veio essa pandemia, meu, mudou a rotina de todo mundo, Eu mudou. percebo, Fer, não sei se você tem observado isso, o uso da máscara está gerando muita acne nas pacientes. As pacientes estão chegando para mim com muita acne nessa região que fica abafada, né? Não tem respiração, né? Então acaba que eu estou tendo muito paciente chegando com essa queixa agora nessa época de pandemia por conta disso, do uso das máscaras. Então a gente tem que observar tudo isso, né? Não é um tratamento, é como tu diz, como odontológico, não é porque eu fui, 3 anos atrás estava tudo ok, não tinha cárie, estava beleza, não preciso mais ir. Não é assim, né? Você precisa, como a gente vai eu tenho um problema no coração, enfim, como você faz exames, a gente faz exames para controle, pele é a mesma coisa, odontologia é a mesma Ainda coisa, tudo mais, tem né? controle. Fer, um dos assuntos, a questão do melasma, né? A gente tem agentes despigmentantes que eles são seguros para ser usado por um certo tempo e depois a gente tem que fazer a troca daquele ativo, porque senão a gente começa a causar efeito rebote ou até mesmo acromias, né? Que é pior. A gente troca a mancha do melasma por uma mancha branca e que não tem mais resolução. O que é essa acromia, esse pigmento branco? É uma mancha que vai aparecer
devido à morte do melanócito, devido à morte da célula. E uma vez que essa célula morreu, acabou, gente, não tem mais retorno, não tem mais como fazer ela voltar, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Até a Débora curtiu, porque a Débora é uma paciente que teve muito manchamento de melasma, se submeteu a muitos tratamentos com uso de laser dentro de consultórios e teve muita acromia. E quando ela entendeu que o principal ela não estava fazendo, que era o cuidado em casa, a pele dela hoje é outra, 100% melhor. Sim. E tem a questão também, falando de melasma, tem a questão de ativos que podem ser usados no inverno e tem ativos que a gente tem que ter podem ser usados no verão, mas talvez com um zelo, com cuidado muito maior, né? Porque eles não sol e talvez um ácido retinóico. Como, por exemplo, o cógico, né? Como, por exemplo, o cógico. A hidroquinona é um ativo que não combina com o sol, né? Já o cógico é um ativo, o ácido cógico é um ativo que a gente pode combinar ele melhor na estação do verão, com o sol, ele não tem tanto problema, tanta interferência. Então, tudo isso muda, né? A gente vive em um país que tem necessidades distintas, né? Alguns locais muito quentes, a gente sabe que o melasma, às vezes o próprio calor ambiente, a própria produção de calor, não é só exposição solar, os extremos de temperatura, o extremo de frio, o extremo de calor, lavar o rosto com uma água muito quente, pode ativar sim o melasma. Sim. E hoje em dia, falando em melasma, eu acho que a gente está num ponto tão tecnológico que a gente já tem ativos para gestantes, para lactantes, ativos super seguros que pode ser prescrito, pode ser um tratamento. Então você não precisa esperar toda a tua gestação, que acontece muito, né? Os plasmas ali em fim da gestação. Então, você não precisa ficar tua gestação inteira manchada, mais 6 ou 7 meses amamentando para você fazer a gente sabe, né? A gente sabe que as pacientes que têm tendência e outras que nem têm tendência, quando passam por essas alterações hormonais da gestação, elas adquirem, às vezes, melasma e depois é muito difícil de tratar. Então, essa é uma dica muito legal, né? Que a paciente pode, inclusive, iniciar com esses tratamentos durante a gestação para não deixar, enfim, manchar demais e depois ser mais difícil de controlar isso. Inclusive, tem até um ativo para tratamento oral, para clareamento de manchas, que tem teste em gestantes. Então, nossa, que legal. Associado o tratamento oral também. Eu sempre digo que melasma ele vai combinar a utilização de, combinar tratamentos em consultório, né? Os ativos home care, ele vai combinar ativos tópicos e também, não menos importante, o uso de nutracêuticos, né? A gente tem muito nutracêutico bom, que inclusive protetor via oral, né? Também. E ativos que vão melhorar essa questão de manchas do melasma. E o controle, eu falei no início da live sobre a importância da microflora intestinal. A gente sabe, tem vários estudos que associam. Então, há alguns lactobacilos que podem ser associados e que vão melhorar essa questão e melhorar, por consequência, o melasma. A questão intestinal, né? Ela tem o intestino tem controle sobre o nosso corpo inteiro, né? Num todo, sim, né? Ele está muito em atenção agora, né? O intestino, nos últimos 3 ou 4 anos, ele vem sendo muito falado e muito estudado, né? Então, a importância realmente de uma flora saudável, né? A Isabela fez uma pergunta importante. Os tipos de pele influenciam se terá melasma ou não? O que a gente observa é que fototipos mais altos, por incrível que pareça, aquela pele mais cor de cuia, mais amarronzada, ela bronzeia mais, mas ela também tem mais risco de ter melasma.
Por quê? O melasma está associado a um excesso de produção de melanina, que é o pigmento que dá cor. Então, essas pessoas já têm uma produção maior de melanina na pele. Por consequência, elas têm tendência maior em manchamento. Inclusive nos tratamentos que a gente realiza dentro do consultório. A gente tem que tomar muito cuidado com fototipos mais altos, fitzpatricks mais altos, porque a gente pode causar manchas. Então, aqueles microagulhamentos que eu vejo por aí, onde o paciente está sangrando, tá, enfim, com sangramento exacerbado, para esses fototipos, isso é arriscadíssimo. Até mesmo peelings, né, Fer? Alguns peelings muito agressivos podem piorar as manchas desses pacientes. Ou induzir a formação de mancha, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. E essas peles são bem difíceis de ser tratadas, né? Porque existe a questão até de cicatrização, que são peles mais propensas a formar hipertrófica ou queloides. Então, você tem que ter muito cuidado na questão, porque os tratamentos de pele, microagulhamento, não deixa de ser uma lesão que você está fazendo na tua pele, né? E elas têm mais contraindicação aos ativos clareadores e aos peelings do que uma pele com uma coloração mais clara. Então, são peles que, se mancharem, a gente tem mais dificuldade e menos tratamentos e ativos disponíveis, né? Até porque, para elas, se elas desenvolverem uma acromia, ferrou, né? Sim. Uma pele clarinha aqui desenvolve, eu já Numa vi. pele clarinha, você esconde mais fácil isso. Numa pele um pouco mais bronzeada, mais escura, um fototipo 3, 4 mais alto, é muito difícil, realmente. O caminho é bem mais limitado de tratamento, eu vejo, assim, falando em dermocosméticos, né? A gama de ativos é mais limitada, percentuais sempre mais baixos, a gente não pode dar uma... Ai, vou clarear ela agora, assim, vou dar um... Esse mês agora a gente vai dar um jeito. Vou clarear. Vou clarear, vou satisfazer essa pessoa. Não dá para arriscar em tipo uma das coisas que também é muito importante a gente frisar aqui, que qualquer ativo dermocosmético que a gente indicar, ele não vai agir da noite para o dia. Não é com uma semana, nem com um mês de uso que o paciente vai ter resultado. É após o 3º mês ou com 6 meses de uso que os pacientes começam a notar. Porque a gente está ativando células ou inibindo células, né, do nosso organismo. Então, a gente está trabalhando com a fisiologia. E isso demora um tempo para aparecer. Então, o maior cuidado que as pacientes têm que ter é insistir nos tratamentos. E muitas vezes elas fazem o tratamento certinho durante um mês e notam um resultado muito sutil ou não notam ainda, porque o tempo para aquele ativo agir não foi suficiente e se desmotivam e param. E é isso que eu costumo dizer para as minhas pacientes. Tu tem que acreditar e tu tem que confiar no que eu estou te dizendo. São 3 meses, no mínimo, de uso para que tu note um resultado perceptível. E assim, eu já ouvi muitas pessoas me falarem: nossa, mas eu peguei sol esse final de semana e manchou. Não, né? O sol é cumulativo, o efeito do sol na pele. Na verdade, Fer, vai aparecer, né? Na verdade, as pessoas pensam o efeito da radiação na pele, uma exposição solar, a gente leva até 72 horas para se livrar das espécies reativas de oxigênio, que é aquela a radiação, né? Enfim, as espécies reativas de oxigênio que fazem esse envelhecimento e esse manchamento. Então, uma exposição você leva 72 horas para o organismo se livrar do que foi produzido naquela exposição.
Então, é um dos grandes vilões. A gente tem que tomar cuidado. Eu sei que a mulherada adora ficar com uma corzinha no verão, eu também gosto, né? Mas a gente tem que proteger, usar protetor solar e principalmente a questão da face por conta desse envelhecimento. Se a gente for ver as pacientes com mais idade, normalmente a gente olha o colo, o pescoço e o rosto está mais envelhecido. E as regiões que estão protegidas, elas envelhecem menos. Por quê? Porque não estão expostas à radiação. Então, é um fator que leva muito ao envelhecimento. É verdade. E mãos também, né? Se quer Mãos. saber a idade, tu olha para a mão da pessoa, você já consegue saber, né? E que mais que a gente que tu quer abordar mais alguma patologia que você tem em uma das consultório? coisas, eu acho, Fer, importante, assim, um questionamento que eu faço. Eu recebo também, eu comprei a linha tal, eu tô com a linha tal, que me disseram que é boa. Gente, eu acho que tratamentos têm que ser individualizados. Então, assim, você ir adquirir a linha da marca tal, porque fulana usa, ou porque você leu que é bom, sem uma orientação, eu trabalho na minha rotina muito mais com ativos manipulados, e aí vem a parceria com a FER, né, com a farmácia, porque eu acredito que os tratamentos têm que ser individualizados. Muitas vezes em uma mesma pessoa, em uma mesma pele, nas diferentes partes do rosto eu encontro diferentes necessidades. A pálpebra flácida, né? E aí a gente encontra manchas na região, na zona do T, na bochecha de melasma. Então, como abordar esses problemas? Eu não consigo adquirir a linha tal e com aquele ativo resolver todas essas queixas. Então, por isso a importância, e eu confio muito nos produtos manipulados, desde que a gente tenha farmácias de confiança, como é o caso da Fernanda, né, da Rede Usifarma, para que a gente possa estar potencializando esses resultados e realmente abordando todos os problemas de um mesmo paciente com os ativos corretos. Então, eu não costumo indicar linhas prontas. Eu gosto de fazer as formulações específicas para aquele caso. E é por isso que eu e a Fer, a gente tanto conversa, né? Fer, troca figurinha, o que a gente vai colocar aqui. E é por conta dessa importância de estar individualizando os casos. O que é bom para um paciente não vai ser bom para o outro. As necessidades mudam, as indicações também devem mudar, senão a gente não vai produzir resultados que sejam favoráveis e também efetivos, né, Fer? Exatamente. E assim, uma outra desvantagem que eu vejo no que existe de comercial. A linha X tem um produto dos 25 aos 30, dos 50 aos 60. Se imagina, com 25 anos, você está com a tua produção de colágeno lá, altíssima. Altíssima. Uhum. Aos 30 já começa a cair. Então, você acha que a indústria X vai trabalhar com ativos... Com a concentração diferente? 25. Claro que para de 25 vai ser boa, mas para de 30 não vai ser suficiente. Porque são são necessidades muito diferentes, né? Depois dos 25 anos, a gente começa uma queda no colágeno. Nos 30, a queda é maior e a cada 5, 10 anos, a queda é absurda, né? Então, a partir dos 35 anos, a gente vai tendo uma redução progressiva de 1% ao ano na capacidade de produzir colágeno. Então, isso a gente só vai declinando nessa curva. Vai declinando. Então, você não tem como pegar um produto pronto e conseguir abranger todas as faixas etárias. Eu também acho impossível. Gosto também, eu sou apaixonada por manipulação, você sabe, né? Todo mundo sabe. Eu também sou. Minha vida, nosso mundo são os dermocosméticos, é estudar, é inovar, é trazer sempre o que tem de melhor. E essa questão da associação, do tratamento individualizado, desse gerenciamento realmente, de você ver
Ah, mas tu precisa de um nutracêutico também. Esse nutracêutico vai ajudar na tua pele, vai ajudar no teu cabelo, que você nem sabe, a tua unha nunca cresceu e você não sabe por quê. Então, sabe? Exatamente. É uma vírgulazinha aí que tá faltando que você não vai saber. Mas se você procurar um profissional que esteja pronto para te receber, que tenha conhecimento, ele vai conseguir resolver teu problema. E isso é com a manipulação, né? Para Com individualizar, certeza. Com certeza. E né? eu percebo também, Fer, que alguns pacientes acham, o que que você usa de creme para rejuvenescimento? Ah, eu uso vitamina C. E acha que com a vitamina C vai resolver todos os problemas. Ela é sim um ativo maravilhoso, a gente não pode negar as propriedades dela, clareadora, ela também participa da indução de colágeno, ela é antioxidante, anti-inflamatória, mas não é vitamina C para tudo, não adianta só utilizar a vitamina C. E o mais importante, né, Fer, que tipo de vitamina C você está entregando para a tua pele? Porque a Sim. gente sabe que a gente tem os produtos nanoencapsulados, que têm um poder de penetração e uma tecnologia adequada para que essa vitamina C aumente o poder de penetração na pele e também potencialize a entrega ao longo das horas do dia. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso e é por isso que eu acredito que os produtos manipulados eles apresentam muitas vantagens, porque a gente pode utilizar dentro da combinação de ativos, além da vitamina C, outros dermocosméticos em um mesmo produto e trabalhar abordando mais amplamente as necessidades desse paciente. Sim. Falando da vitamina C, que é um assunto que assim, é um ativo que está muito em alta realmente. Gosto dele também, mas não sozinho. Hoje ele existe de diversas formas. Existe a vitamina C normal, que é a cristal, que tem assim um poder de oxidação muito rápido. Então, para a farmácia estabilizar ela, é muito difícil. A pessoa tem que ter um cuidado Difícil. muito grande em casa, porque ela oxida muito rápido. Questão, você não consegue nem trabalhar uma embalagem bonita, porque eu preciso condicionar ela numa embalagem de metal. Então, eu tenho que colocar naquelas bisnaga feia. E Uhum. o aproveitamento dela é muito baixo, porque a penetração dela é muito É pequena. É muito pequena. Uma coisa até, eu acho muito bacana explicar isso, porque, e também, mas então é só eu usar ativos manipulados e eu resolvi meu problema. A gente tem que entender que a capacidade de permeação de ativos através da pele, tudo que você colocar só vai ser absorvido 0,03%. Quando a gente trabalha com tecnologia nano, a gente aumenta um pouquinho, em 10 vezes, essa absorção. Mas quando a gente causa perfurações, técnicas que a gente realiza de intradermoterapia, injeção de ativos, ou até através do microagulhamento, a gente aumenta em 500 vezes o poder de penetração desse ativo, que é a entrega que a gente chama drug delivery, que é quando a gente faz essas perfurações ou injeta intradérmico, né, faz pequenas injeções, então a gente aumenta em 500 vezes o poder de entrega dentro da derme e da epiderme. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, não é só uma coisa e não é só outra. Por isso que eu gosto desse termo, gerenciamento de pele. Você vai estar fazendo estímulos dentro do consultório e vai estar mantendo isso e potencializando esses resultados com os manipulados, com o tratamento e a linha home care. Uma coisa que eu quero também comentar, Fer, que eu vou puxar a sardinha para o teu lado, né? É a questão de muitas vezes as pacientes me perguntam, ai doutora, mas eu posso fazer, você me dá a fórmula e eu posso fazer onde eu quiser? A estabilização dos produtos, como a Fer já vinha falando, eu não entendo tanto dessa parte técnica de manipulação, mas eu entendo que se a gente não tiver um pH estável,
se a gente não souber como estabilizar esses produtos dentro da formulação, o resultado foi lá para baixo. E aí a gente percebe que tem pacientes que às vezes questionam, mas eu queria pesquisar valor. Ou, enfim, a gente tem também um outro problema. Esses ativos, a maioria deles nanoencapsulados, eles têm um valor mais elevado. E eu, quando comecei a tentar parcerias para fazer os meus manipulados, eu encontrava uma dificuldade. Esse ativo eu não tenho, com esse a gente não trabalha, Camille, porque ele tem um valor mais agregado, a gente não tem tanta necessidade, né? Vai ser uma coisa só para você. Uhum. Isso. E quando eu chamei a Fer, logo de cara ela topou minha ideia, ela falou, não, que a gente não tiver, a gente vai adquirir nem que seja para você. E eu acho isso muito bacana e eu quero que tu fale um pouquinho sobre a importância, essa estabilização, tudo que tem por trás dessa manipulação para que realmente o paciente receba um produto adequado. Primeiro ponto a falar, quando você for numa manipulação, e a manipulação, se tiver com uma receita enorme lá, ou né, várias prescrições, e a farmácia te falar, ó, esse ativo eu não tenho, eu vou conseguir para ti. Trocar, ou vou trocar. Você espera. Nossa, eu acho isso show. Fantástico. Porque acho fantástico, porque na manipulação, as pessoas, a gente pode receber a prescrição e eu posso substituir um ativo por outro e ninguém vai ficar sabendo. Então, a partir do momento que a pessoa, que você deixou a tua receita e a pessoa te falou que não tem o ativo e que ela vai comprar para ti, se você espera, você pode fechar os olhos e confiar. Pode confiar. Pode confiar. E a outra questão realmente é essa da estabilização. A gente, às vezes, existem prescrições com muitos ativos. É aquela coisa, nossa, essa pessoa está com melasma, vou prescrever hidroquinona, vitamina C, nano, vou prescrever um Belides, enfim, coloca um monte de ativos. Ai, vou cercar essa mancha aqui de todas as formas. O que acontece? Existem muitos ativos que eles têm uma faixa de pH pequena, tipo a hidroquinona. Incompatíveis às vezes também. A hidroquinona é um pH 4. Aí, o Belides é de C, o ideal dele é um 6. Então, um dos dois já vai ser inativado. Aí vai do manipulador, vai da farmacêutica, vai da farmácia entender qual dos ativos é o mais importante. Que também é muito inteligente da farmácia que recebe. Entender a fórmula, veio uma fórmula com rafermine, com hidroquinona, com parari parará, que tem vários ativos que é já anti-aging, melasma e tal. Mas do melasma, qual que vai dar um resultado melhor? Né? Se eu tiver incompatibilidade de pH. Qual vai dar o resultado melhor para essa pele? É a hidroquinona, um exemplo. Vamos manter a faixa de pH da hidroquinona. Para mancha, para anti-aging, o que é melhor aqui? O ácido hialurônico ou a rafermina? Eles têm até pH igual, mas é só para citar. Não, rafermina vai dar uma resposta mais rápida. Então, vamos trabalhar aqui. Fechou os pH? Fechou. Beleza, esse creme vai ficar no pH 4,5 final. Beleza. É isso aí. Essa questão de avaliação individualizada. E a base do creme, né? Que é fundamental. Porque e a gente sabe também, né, Fer? A gente sabe, né, Fer? Você comentou, pega uma fórmula e tem um monte de coisa. A gente sabe, você falou da base do creme. A base comporta um número X de ativos. Não adianta você ficar colocando, misturando muita coisa, porque você não vai ter feito de nada. Então é melhor você separar em uma, duas, sei lá, 3 formulações e o paciente usando alternado, né? Do que você jogar tudo ali naquela fórmula e acaba que não vai ter resultado nenhum, porque a gente sabe que dentro da química, da bioquímica, tu misturou com A com B, tu vai ter C. Então tu tem que tomar muito cuidado com isso, né? E ficar em dúvida alterna, realmente até noite sim, noite não. Então, eu quero muito, eu amo hidroquinona, eu quero prescrever ela. Tudo bem, coloca ela ali sozinha, ela com um ativo que você
veja, converse com a farmácia, enfim, que você acha que consiga associar, usa à noite sim a hidroquinona, à noite não, você usa Eu outro. gostaria até, eu percebo que tem muitos pacientes e muitos profissionais, né, que utilizam a hidroquinona e eu queria ouvir até tua opinião a respeito desse ativo. Eu já tenho a minha formada, depois eu vou comentar. E eu quero ouvir um pouquinho de você a respeito. É um agente clareador muito bom, a gente sabe que ele clareia realmente, mas eu vou deixar você falar um pouquinho sobre ela. Mas eu acho que eu não indico ela para ninguém. Não uso também. Também Ela não te dá uso. uma resposta rápida? Dá. Dá uma resposta rápida. Às vezes dá alguns inconvenientes que eu não gosto, deixa a pessoa. Tem pessoa, eu vejo muitas pessoas alérgicas à hidroquinona que acabam ficando deformadas, mesmo numa concentração baixa, ela tem um potencial alérgico muito alto e ela tem um efeito rebote muito grande. Então, assim, Isso. você vai rápido, mas ela vai voltar. Numa intensidade maior, Muito geralmente. maior. Muito Muito maior. maior. Então, eu sempre fui dos tratamentos mais longos e duradouros. Tudo na minha vida é assim. Eu prefiro que seja mais duradouro e não sou imediatista, sabe? Prefiro Sim. ir com cautela. Se não precisar agredir a pele num home care, ficar com ela sensível. Ninguém quer ficar 30 dias com a pele lá descamando ou ardendo horrores. Você faz isso quando você faz um procedimento em consultório, em cabine, você sabe que você vai descamar nos próximos 7 ou 10 dias. Beleza, está preparada para isso. Mas 30 dias, 40, você ficar com a pele super sensível, ninguém quer. E É sabendo que até o ácido retinóico, né, Fer? A gente tem em composições que são feitas para uso. Tem paciente que, mesmo em concentração baixa, eu sou uma, se eu usar ácido retinóico, eu estou o tempo inteiro com a pele irritada. Então, para minha mesmo pele, ele é aqui, mesmo em concentrações baixas. Então, para minha pele, ele é incompatível. Para mim, não é um ativo legal. Então, eu acho que hoje a gente tem ativos para clareamento que são mais inteligentes, com menos efeito rebote, com mais eficácia, demora um pouco mais para clarear, mas ao mesmo tempo você tem manutenção desse clareamento, desse processo, sem ter consequências, né? Hipercromias ou até acromias, né? Que é a falta de pigmentação. sim, com Quais certeza. são Quais são hoje, eu queria que tu falasse, os queridinhos assim para clareamento disponíveis na manipulação? Os meus queridinhos? Os nossos, mas eu quero que tu fale um pouquinho do que a gente tem disponível. É muito amplo, né? Mas eu, hoje em dia, assim, o que tem que eu gosto muito vou falar em nome comercial dele, que é o Sinovia, que ele tem um clareamento superior, 4 vezes superior à hidroquinona, sem efeito colateral, sem rebote. Gosto muito dele. Gluconolactona, gosto. O próprio o citrulumínio, os fatores de crescimento, eu acho eles fantásticos. É engraçado que até na minha aula eu falo muito de fator de crescimento e tem muito fator de crescimento que atua na síntese de melanina. E são coisas que não causam tanto efeito rebote. Então a gente consegue associar eles tanto na entrega drug delivery, né, nos tratamentos em consultório, e combinar, né, Fer, nas formulações para o paciente. Fora a questão, além de clarear, vai melhorar a espessura da epiderme, vai, às vezes, induzir produção de colágeno, elastina. Então, eles atuam em diferentes vias, clareando, rejuvenescendo, e é um ativo muito melhor. Sem efeito colateral. Eu sou bem suspeita para falar de fator de crescimento, porque eu sempre tive respostas excelentes com eles. Para tratamentos meus, assim, eu sou bem ruim de cicatrização. Eu faço hipertrófica para tudo. Eu também. E a minha ficou horrível. Era um dedo, assim, horrível. E com um creme de fator de crescimento, ela ficou maravilhosa. Melhorou muito. Muito. Então, assim, é um aliado muito, muito grande. Ai,
25 Temos segundos. 5 minutos. Para mim, 25 segundos? 25 segundos, 20. Para mim tá dando 4 minutos. Para mim, você é mais pop que nós, né? Você tem mais tempo, então. Eu conforme o número de seguidores. Não é. Você Mas vai ter que encerrar. Vamos encerrar aqui, agradecendo você, Camila, e a todos